Boa noite, meus queridos. Então, tivemos um pequeno problema aí no vídeo de hoje pela manhã, e a questão do áudio não ficou legal, tá bom? E nós vamos estar aqui fazendo esse vídeo novamente para enviar, né, para as pessoas que o receberam, né, e assim a gente passar aquilo que nós estamos aí meditando, estudando aí na palavra do Eterno, tá bom? Então, meus queridos, nós falamos na manhã de hoje sobre três elementos, né, principais que estavam dentro da arca. A Arca da Aliança é essa que, segundo o escritor, o autor do livro de Hebreus do Novo Testamento, diz que tinha a vara de Arão, um pote, né, um gomer de maná e as tábuas da lei, né? Enfim, quando nós olhamos para a palavra do Eterno, nós vemos logo no início da criação, Deus fazendo seu pacto, o pacto com Adão. Adão peca, Hashem acaba expulsando ele dali do paraíso e vai de uma maneira, né, trabalhando na humanidade. Acaba então a humanidade se decompondo moralmente, né, devido aí uma mistura, né, dos híbridos, né? Há quem defenda que é a questão de Sete com os descendentes de Caim e tudo mais, mas há teólogos aí renomados, né, que defendem a questão ali da união híbrida. Inclusive tem isso relatado, né, em alguns livros apócrifos, né, principalmente aqueles, né, que estão até mesmo aí no livro de Judas. Diz Judas ali, né, a respeito, né, de um livro apócrifo, né, uma passagem do livro apócrifo ali, tá bom? Então, nós vemos Noa ou Noé sendo orientado pelo Eterno a construir uma arca. Arca essa que teve a capacidade, né, de salvaguardar Noé com sua família e os animais a qual o Eterno designou, né, para então ele assim ali o colocar. Passa-se o dilúvio, né, e essa família e esses animais são salvos. E começa novamente a história da humanidade sobre a face da terra. Deus então vai trabalhando nessa descendência e tudo mais, passando por Abraão, Isaac e Jacó, até o povo ficar um período entre 400 e 430 anos no Egito, ok? E dali ele levanta um libertador, né, Moshe ou Moisés, e Moisés então, ele junto com seu irmão Arão, eles vão até Faraó e por várias vezes ali insistindo para que o Faraó o libertasse. O povo sai e em dado período, né, desta caminhada no deserto, né, uma multidão de pessoas, né, que saíram do Egito murmuram, não tinha comida, não tinha água e tudo mais, e o Eterno vai fazendo os seus milagres. Chega um momento em que Deus ele
ele solicita a Moisés que peça voluntariamente a essas pessoas que contribuam para a construção do tabernáculo, com peles de animais, com joias, né, com madeira, tudo que pudesse ser utilizado para a construção do tabernáculo. E o povo de bom grado, quanto mais contribuía, mais Hashem ele abençoava, né? E o que acontece? São vários elementos que vão ser construídos para estar dentro do tabernáculo, mas um especial, a Arca da Aliança, a Arca do Pacto, né? Que teria que ser revestida por dentro, né, de ouro, no meio a madeira de cetim e a parte externa também de ouro maciço. Por cima seria construído, né, a tampa, o propiciatório, em volta uma coroa também de ouro, argolas, as varas, tudo de ouro maciço. E 2 querubins entalhados sobre eles, um de frente para o outro, com as asas cobrindo seus rostos. A história e a Torá vai dizer que o Eterno ele se manifestava a Moshe através da presença dessa arca. E assim foi por muitos e muitos anos. Os sábios Yahudim, eles dizem que esses querubim, um tinha rosto, né, de um jovem rapaz, e o outro tinha o rosto de uma jovem também, uma moça, representando assim o Eterno e Israel, a sua noiva. Ok? Há também quem diga que quando Israel quebrava o pacto, esses querubim um deles virava de costas, mostrando assim que eles acabam virando, né, no caso sempre Israel, virando as costas para o Eterno. E sempre assim foi a história. Ok? Essa arca, ela vai chegar num período, né, em que Josué assume a liderança do povo e em determinado momento ele se depara com o Jordão muito cheio. E a ordem é os sacerdotes irem na frente, conduzindo a arca. E à medida que esses sacerdotes iam conduzindo a arca, o rio foi baixando até ficar a ponto de todo o povo passar com os pés enxutos. Ok? E passa-se esse período de Josué, que também passou o período de Juízes, e a arca ali sendo conduzida. Uma fatalidade e algo também muito interessante que aconteceu com a arca foi quando o governo do povo hebreu estava sobre o sacerdócio de Eli e seus filhos. Seus filhos se prostituíam, né, de maneira tão horrenda que dava mau testemunho, roubavam do dízimo do povo, do sacrifício do povo. E os filisteus sempre fazendo a empreitada contra os hebreus. Um certo dia, então, eles vão para a batalha e algumas pessoas, alguns homens, acabam perdendo as suas vidas. Claro, o povo estava em desobediência, o sacerdócio também já estava cego, né? Cego tanto físico como moralmente. E então lembra-se da arca.
A arca, então, ela é conduzida para o meio do campo de batalha e os filisteus acabam ouvindo aquele alvoroço todo, dizendo até que os deuses tinham, né, chegado naquele lugar, mas houve-se uma palavra de ânimo, né, e assim permaneceram confiantes e acabaram matando muita gente, inclusive os 2 filhos de Eli. De maneira que a notícia, ao chegar ao ouvido de Eli, ele cai da cadeira, quebra o pescoço. Sua nora, que está quase nos dias, né, de dar à luz, acaba passando mal e tendo dores de parto, e acaba tendo o garoto ali, o neto de Eli, que ganha o nome de Icabod, que quer dizer foi-se a glória de Israel, ou roubado foi a glória de Israel. A arca vai para o templo de Dagon e fica ali, né, um período fazendo muitos sinais e prodígios, né, de maneira que até o Deus dos filisteus dobra-se os seus pés. Essa estátua tem os seus pés dobrados e tem a sua cabeça decepada. Úlceros e hemorroidas é acometida, né, nessas pessoas, e eles acabam devolvendo, né, porém o endereço não vai para onde deveria ir. E a arca, quando chega no ribeiro de Quizon, né, os bois que estavam carregando param, e a arca quase que vai caindo. Uzá tenta escorar e, como se fosse um tiro de 12, sai e bem no abdômen de Uzá, acaba abrindo a ruptura e mata ele ali, e todos ficam com medo. A arca vai ficar um período, por mais de 20 anos, esquecida. Passa-se o governo de Shaul, ou Saul, entra o governo de Davi, e Davi então lembra-se um belo dia que a arca, ela representava a presença do Eterno, e ele não poderia governar sem a presença física da manifestação do Eterno no meio do seu povo. Então ele manda buscar a arca. Novamente. E a notícia era que essa arca, após chegar na casa de Obed-edom, por alguns meses fica ali, e Obed-edom, descendente de Edom, descendente de Saul, Esaú esse que lá na história lá atrás com Jacó, né, e vai surgir os edomitas, que passa a ser inimigo também de Israel. No entanto, esse opta por ser zeloso para com o Eterno, e dessa maneira o Eterno também zela e abençoa ele. Isso aqui é fato muito interessante aqui, meus queridos, tá bom? Davi vem saltando, bailando dentro do seu costume, e a presença de Deus ali, né, na representatividade da arca, está sendo conduzida para o arraial dos hebreus ali, e a alegria era tanta que Davi acaba ficando com a parte de baixo, vamos dizer assim, a cirola. E a sua esposa Mical, ela está na janela, observa aquilo tudo e despreza, né, seu esposo, chama ele como se fosse um vagabundo, né, e ele fica muito triste com aquilo e acaba-se nunca mais, né, procurando Mical, coabitando com Mical. Há quem defenda que o Eterno tratou com ela, a deixando a estéril. E há também aqueles que defendem, né, que Davi, por ter várias mulheres, em especial Betsaba, acaba deixando ela de lado. Ok?
Mas enfim, a arca chega. Davi tem um desejo de construir o templo, porém é impedido. E essa oportunidade chega ao seu filho Salomão, que vai suceder o trono real, porque um dos seus irmãos acaba ali conspirando, né, contra ele. E, se eu não me engano, é Absalão. E o que acontece? Salomão, ele é antecipado ao trono. O templo posteriormente é construído dentro das medidas que o Eterno deu para seu pai Davi. E a arca, lá em 2 Reis, em Crônicas, vai dizer que a única coisa, né, que Salomão encontra na arca são as tábuas. As tábuas aqui é bem interessante a gente entender que as tábuas estavam entalhadas em pedras. A lei, melhor dizendo, estava entalhadas em tábuas de pedra. Mostrando isso, né, que o povo ainda, mesmo debaixo de uma aliança, de um pacto, de um concerto, eles ainda tinham o coração petrificado para a lei do Eterno. Hoje nós vemos muita pessoa desdenhando da Torá, da lei do Eterno, dizendo que nós estamos no período da graça, né? E é muito interessante isso aqui. Quem sabe ainda essa semana nós faremos um outro vídeo aqui falando, né, sobre a Torá que será ensinada no período do Mashiach, ok? E se realmente mesmo a Torá perdeu a sua validade, tá bom? Mas é um outro detalhe. No capítulo 6 de 2 Crônica, nós vemos a dedicação do templo, a oração. Isso tão é verdade que o povo estava tão propício a sempre estar pecando, errando, que o capítulo 7, o versículo 14, é muito interessante, muito citado, recitado nos cultos aí nas congregações. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter do teu mau caminho, o Eterno então virá do céu, perdoaria o pecado e sararia a terra, porque a terra, Deus sempre que o povo pecava, ele cerrava os céus, não mandava chuva, e muitas das vezes, não mandando chuva, também me enviava as pragas, as pestes, assim como os gafanhotos, tanto que Ageu e Joel, eles experimentam esse período de estiagem, né, e de praga, que tudo aquilo que às vezes brotava, mesmo nesse período de seca, né, os gafanhotos comiam, ok? Ou seja, o Eterno já estava ciente que o povo iria pecar. No entanto, meus queridos, o profeta Yirmiyahu, ou Jeremias, ele vai dizer que Deus iria fazer um transplante do coração de pedra para um coração de carne. Por quê? Porque enquanto o homem estiver com o coração petrificado para a palavra do Eterno, sempre ele vai quebrar o pacto com o Eterno. Sempre. E isso é notório. Mas pós essa cirurgia que o Eterno fará no coração do homem, é mais fácil o próprio Eterno trabalhar no coração. Por quê? Em Jeremias, capítulo 31, Jeremias capítulo 31, a partir do verso de número 30. É muito interessante isso aqui,
diz assim: a partir do verso 29 diz assim: naqueles dias nunca mais dirão os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade. E de todo homem que comer a uva verde, os dentes se embotarão. E aqui vem: eis que vem dias, diz o Eterno, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e a casa de Judá. O concerto, a nova aliança, o novo pacto, né, é com a casa de Israel e com a casa de Judá. É com o povo de Hashem. É com o povo do Eterno. Ok? E aí essa questão de a nova aliança, aquele negócio todo ali, que é uma outra situação, meus queridos. E não vamos aqui entrar nesse mérito agora, mas mediante aqui os profetas, né, e a Torá, a nova aliança é para Israel e a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles o invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto. Olha só. Qual é a aliança que o Eterno fará com a casa de Israel e com a casa de Judá? Porém, a minha lei no seu interior, e escreverei em vossos corações, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor. Ou seja, essa questão de estar fazendo evangelismo, proselitismo, ok? Isso tudo, irmãos, isso tudo aí, desculpa falar aqui, mas é uma atitude, né, como muitos dizem, até pagã. Ok? Porque na nova aliança que o Eterno fará é com Israel e com a casa de Judá. As características é essa: é o próprio Deus que vai transformar o coração de pedra num coração de carne. É Ele que vai escrever no coração do homem a sua Torá, vai colocar. E não mais precisarão falar assim, olha, você precisa de A, você precisa de B, você precisa de Deus, você precisa conhecer. Não, irmãos. Vai ser algo que o próprio Eterno, o próprio Olam, ele vai se encarregar. Ok? Desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ok, gente? E aqui ainda vem aquela questão ainda, né? Como diz ali, para que Jesus morreu? Para perdoar pecados, para nos salvar? Aqui está falando, né, não está falando que precisa alguém morrer, mas o próprio Hashem vai se incumbir de salvar o seu povo através dessa aliança, desse pacto. E lá no verso de número 30 diz que ninguém vai morrer por outro, a não ser pela sua própria iniquidade. Isso aqui, o fulano morreu por causa do meu pecado, o pecado da humanidade, isso é uma outra questão. Ok? A Bíblia ela é bem enfática nisso, diz que não toma o culpado por inocente e não o inocente por culpado. E aí vai, tá bom? Mas isso é uma outra coisa. Vamos lá. Tá certo? Essa aqui é uma das características da aliança e do pacto que o Eterno faz. Quando nós olhamos para a lei feita, escrita em pedras, mostra que é algo que precisa ser batido com muita
força para que então viesse essas leis ser entalhadas. Trabalhar a pedra não é fácil. Ok? Mas vamos lá. Só para você entender isso aqui. A arca, então, ela é colocada no templo. Segundo o escritor, os Hebreus contém esses 3 elementos aqui. Contém a vara de Arão, as tábuas e o maná. E o que isso tem a ver com a minha vida e com a tua vida, meu querido? Primeira coisa que nós precisamos entender nisso aqui é que a palavra, como diz o Salmo 119, o verso 11, diz o salmista: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. A arca, meu querido, hoje, muitos aí interpretam como Cristo. O próprio Antigo Testamento, mostra que é algo a qual Deus usou para manifestar, mas hoje, essa arca, esse condutor da palavra, esse condutor da glória do Eterno, são aqueles que ele aferiu e conferiu e chamou. Ok? É muito interessante isso aqui. Eu acordei hoje meditando nessa palavra. Quando nós olhamos para a palavra, melhor, os mandamentos, a Torá que Deus deu a Moshe no monte, mostrando ali que Deus estava preocupado com o seu povo, e ele então vai dar algo, que é pedagógico para o seu povo. Ele começa então a ensinar através das leis como que esse povo, que outrora estava debaixo de um regimento, costumes completamente diferentes, tinha que então, a partir de então, se comportar diante desse Deus. Deus esse que foi capaz de vencer todos os deuses do Egito de forma extraordinária. Ok? Ele então vai usar esses mandamentos como uma ferramenta pedagógica para o seu povo. E então nós entendemos que a palavra, ela é a ferramenta para nos ensinar, para nos orientar, para nos exortar, de maneira a nós não pecarmos contra o Eterno. Uma vez guardada no coração, ou seja, no psique, no homem interior, não tem como pecar. Ok? Segunda coisa que nós vemos dentro desta arca é a vasilha com o maná, aparência de trigo. Por um período o povo gostou, mas depois achou aquilo ruim e quis comer carne. O povo estava tão acostumado na carne que desejou carne. Ok? Mas interessante que durante 5 dias o povo toda manhã, após o orvalho cair, tinha que ir lá e colher, colher uma porção para cada pessoa da sua casa, e não podia ser além daquilo. E todos aqueles que assim procediam, colhendo a mais, bolorava e dava bicho. No 6º dia você tinha permissão, porque no 7º não podia fazer nada. Era o Shabat, era o dia do descanso, era o dia de meditação,
era o dia de reflexão, era o dia de agradecimento por aquilo que Hashem fez tanto na saída do povo, né, do Egito, que ele estabelece o Shabat também como o dia da libertação, como o dia da criação lá em Bereshit, em Gênesis, onde ele também acaba descansando, né, frisando bem que Hashem, o Olam, ele não precisa de descanso, porque o profeta diz que desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu, né, um Deus, né, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ok, meus queridos? Mas aí, interessante que no sétimo dia podia e não estragava. Porém, esse tempo, né, parafraseando aqui, com o capítulo 9 de Hebreus, esse pote de maná, durante esses anos todinho, dentro da arca, né, não bolorava e muito menos dava bicho. Ok? Isso aqui é algo tremendo para nós, meus queridos, né? Porque isso mostra que a eternidade do eterno, ela é preservada e ela é algo que é provedora. Além de ela guardar e preservar, ela mostra a riqueza tamanha que é quando nós vivemos na dependência do Eterno, na provisão do Eterno. O povo cansou de viver de provisão. O profeta Jeremias, ele vivenciou um dos períodos mais tristes, né, da decadência do povo de Israel, em que, em Lamentações, ele já não estava quase que vendo esperança, até que, de repente, ele tem um estalo. E ele fala assim, olha, o que me... tem algo diferente dentro de mim, digamos assim, tá? Estou conjecturando aqui, tá, mesmo? E aí ele fala assim, mas eu quero trazer a memória, veio algo, o que pode, né? De maneira que ele vai dizer, caiu a nossa coroa, ou seja, aquele período de glória, de ênfase, de status, de glamour do povo caiu. Aonde ele vai dizer que não tinha mais consolador o povo. E, no entanto, ele se recorda de algo que... ele fala assim, eu quero trazer a memória. Deixa eu pensar, deixa eu recordar, deixa eu voltar atrás. E quero eu imaginar, meus queridos, que ele fez uma retrospectiva de toda a história. E ele se deparou com algo, com a simples palavra que reflete tudo isso. Misericórdia. Misericórdia eu entendo que é provisão. Misericórdia é quando Deus ele vê o nosso estado de miséria, contempla que a nós num estado que não tem condição de como nós por nós mesmos sairmos. E aí o que ele faz? Ele provê a fonte de escape para nós. Ok? Ele faz isso. E ele vai dizer, olha, o que me dá esperança hoje é a misericórdia. Porque todas as manhãs elas são renovadas. Assim como o maná toda manhã era renovado, mostrando que a misericórdia do Eterno era tão grande para com aquele povo murmurador, né, que vivia ali perturbando, tirando a paz, né, do homem mais manso que a Torá mostra, Moshe. O Eterno estava renovando. E outra coisa mostrando também que nem só de pão viverá o homem, de bens materiais, mas sim de toda a palavra, Torá, né, que sai da boca
do Eterno. O maná aqui está atrelado com a Torá, com a palavra do Eterno, que vem do alto. O que nos sustenta é tudo aquilo que vem do alto, que vem do Eterno, dado por Ele, providenciado por Ele. E aqui, para nós já entrarmos aqui, encerrando esse vídeo, que vai ficar praticamente com o mesmo tamanho do outro, nós temos a vara, ou cajado de Arão. O Eterno fala com Moisés para separar Arão e algum dos seus filhos, né? Preparar vestimenta para eles, porque eles seriam sacerdotes. Mas que esse exercício, esse ofício, teria que ser feito por uma forma seletiva. A história um pouco antes mostra que todos os chefes, né, de tribo ou cabeça de tribo tinha que apanhar o seu bordão, o seu cajado, escrever o seu nome e entregar a Moshe. Moshe então entra no tabernáculo diante da arca, deposita, e o sinal era a vara que o Senhor escolher, essa vai fazer o quê? Vai florescer e vai frutificar. No outro dia eu fico imaginando todos aqueles chefes, todo mundo pensando, olha, quem será? Será que sou eu? Será que sou eu? E aí, Moshe entra, todos os líderes do lado de fora, e vem Moshe com todos os cajados. Mas um diferente. E quando vira ali, tá o nome de Arão, ou Arão. Deixa eu falar uma coisa aqui, meu querido. Você pode até dar o teu nome para alguém te escolher. Você pode, às vezes, até ter conchavo com alguém. Você pode ter até parentesco com alguém. Não adianta se o Eterno não te escolher. Você não é ninguém. Eu não sou ninguém. Isso aqui que me chama mais atenção ainda diante dessa história todinha, porque tem muita gente, irmãos, que hoje só está onde está porque teve conchavo, teve apadrinhamento. E ali, né, todos poderiam dizer, olha, mas foi Moisés porque é irmão, e essa aí é uma... existe um termo, né, nepotismo, né, como chegaram então até mesmo um período eles acusarem ali. E Arão foi escolhido porque a sua vara floresceu e frutificou. Quando nós olhamos para João Batista, sua mensagem, ele vai dizer, chama todo mundo de raça de víbora, pergunta, né, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura ou da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado jaz à raiz da árvore. Paulo, mesmo não sendo fã dele, ele vai dizer que, lá em Gálatas capítulo 5, que aqueles que têm o fruto do Espírito, que é bondade, longanimidade, né, temperança, domínio próprio, né, e outros mais, esse não tem condenação. Amor, esse não tem condenação. Frutos. Finalizando mesmo. A cobertura da arca, essa tampa, em cima tinham 2 querubins. Bezalel, um dos artífices que teve a incumbência de fazer isso, foi italiano, né? Com habilidade tamanha que o Hashem o capacitou, além daquela que ele já tinha natural,
de maneira a fazer os dois querubim, com as asas cobrindo o rosto e olhando um para o outro. E de ouro maciço. Não tinha início, não tinha fim. Ninguém sabia por onde começou. Assim é o Olam, o Eterno. Ninguém sabe como veio, quem o criou. Interessante isso. Isso cobria. Preste bem atenção. Tudo isso na nossa vida está debaixo da cobertura do Olam, do Eterno. Ninguém sabe quando isso começou na nossa vida. Ninguém sabe quando teve o princípio e nem quando terá o fim. Porque Ele é a nossa cobertura. E esses dois querubim, a palavra querubim, o termo ali é queruv. Queruv quer dizer jovem, né? Também diz respeito a aferidor, abençoador, né? E esses querubins representam aqui o agir do Eterno, porque ele pesa, ele afere, como ele fez com Adão, ele aferiu, pesou e o sentenciou. Quem guardava a entrada? O querub, cuja uma espada também flamejante estava ali. O querubim, o abençoador, o Eterno, ele só disponibiliza essas bênçãos quando primeiro ele nos pesa. Salomão vai dizer que enganosa é a balança do homem, mas que o Eterno, a sua balança, ela é de justiça. Meu querido, minha querida, você que está nos assistindo aí, nós só somos alguém, repito aqui mais uma vez, se nós tivermos a palavra do Eterno guardada no nosso coração, se nós entendermos que nem só de bens materiais vive o homem, mas sim de toda a palavra, de toda a provisão do Eterno. Nós só somos alguém, e o nosso nome só será alguma coisa, se nós produzirmos e florescermos. Ele diz assim para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Engrandecerei a ti, exaltarei o teu nome. Porém, ande na minha presença e ser perfeito. E Abraão assim o fez. Obedeceu, guardou a palavra, mesmo titubeando de vez em quando, mas mais acertou do que errou, por confiar em Hashem. Abençoou Abraão de maneira tal que a sua descendência não se pode contar, como as areias da praia, como as estrelas do céu. Aqueles que te abençoar, eu abençoarei, mas aqueles que te maldizer ou te amaldiçoar, e assim também serão amaldiçoados. Mas o seu nome será tão grande, mano, tão grande, ao ponto de o sábio dizer que um bom nome vale mais do que muitas riquezas.
Agora nós só temos um nome e só somos alguém se nós tivermos com esses 3 elementos. Torá, palavra, misericórdia, maná. O que é isso? O que é isso que acontece na minha vida? O que é isso que acontece na tua vida? Que nós não compreendemos, mas sempre entendemos que é algo vindo da parte de Olã, eterno. Isto é maná, provisão. Às vezes dormimos preocupados com alguma coisa, quando é no outro dia a resposta vem. Às vezes, como diz o salmista, passamos a noite inteira chorando, mas a alegria, a provisão, a misericórdia vem num novo dia. Ok, meus queridos? Guarde esta palavra. A arca é você. A arca só somos nós. A glória só era manifestada quando primeiro Hashem pesava o sacerdote. Ele aferia, depois abençoava. Nós só iremos manifestar a glória do Eterno se nós tivermos esses 3 elementos. Entendermos que não fomos nós que escolhemos a Ele. Ah, você precisa aceitar fulano, ciclano. Não, irmão. É Ele que... E não estou entrando aqui em linha de pensamento calvinista, não. Porque é Ele que nos escolhe. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu e nos fez ovelha do seu pasto. É Ele que nos escolhe. Quer ter autoridade? Quer ter respeito dos outros? Primeiro, deixa Ele te escolher. Dentre tantos. Isso mostra lá para Arão que todos tinham condições. Aparentes. Mas só o Eterno após aferir. Como fez com Davi na casa de seu pai. Entrou todos os seus irmãos. Samuel até ficou empolgado por derramar o óleo sobre a cabeça do irmão mais novo de Davi. Mas Hashem grita lá de cima: Samuel, Samuel, não é este. Tu tá vendo a aparência, mas eu sondo, ou seja, eu peso, eu afiro o coração. Por quê? Porque não encontrou a Torá no coração. Porque não entendia o que era misericórdia. Por quê? Porque não viu os irmãos de Davi florescendo e dando fruto. Ei, segura essa palavra. Como diz um amigo aí, pega essa visão. Né? O título: Lei, maná e cajado. 3 elementos para a arca da aliança. Você tem uma aliança com o Eterno. E para você entender, receber, manifestar a glória, a Shekinah do Eterno. Ei, tem que passar por esse crivo. Porque senão, não tem como. Baruch Hashem, Shalom Adonai, e até o próximo vídeo, assim o Eterno nos permitindo. Tá bom? Um abraço a todos aí, perdão a qualidade do outro vídeo. Tá certo, meus amados? E assim, à medida que Hashem for nos orientando, falando conosco, nós estaremos aqui, né, fazendo vídeos. Shalom.